Graças a Deus. Quantos aqui já perceberam, já conseguiram perceber essa presença de Deus recebendo o seu louvor, escutando a sua voz, escutando a sua adoração, escutando o que está no seu coração nessa manhã? E a gente pediu a Deus que Ele nos leve além, que Ele nos dê desse Espírito Santo nessa manhã, que Ele nos conduza à verdade da palavra dEle. Então eu quero, junto com a igreja, chamar a esse Deus, que Ele permaneça conosco, porque grandes coisas acontecerão nessa manhã. Quando Deus está presente junto com o seu povo, grandes coisas acontecem. Quem crê nisso? Estenda a sua mão para mim e abençoe a minha vida, e que eu possa ser a boca de Deus nessa manhã para falar as coisas que Deus tem para entregar para essa igreja. Deus, obrigado ao Pai, obrigado Filho, obrigado Espírito Santo, porque o Senhor está aqui, ó Senhor amado. Nós dependemos de Ti, ó Pai amado, porque vamos abrir a Tua palavra, que é santa, que é justa, que é verdadeira. A Tua palavra que nos traz paz, que nos traz contentamento, ó Pai. A Tua palavra, ó Senhor amado. Mas quem vai estar falando da Tua palavra é um pecador, ó Pai amado. É um homem cheio de defeitos, ó Senhor querido. Mas nesse momento, ó Pai amado, que o Espírito Santo me faça lembrar de tudo que eu estudei, ó Pai querido, para transmitir à Tua família, à Tua igreja, os Seus filhos, ó Senhor amado, que querem receber mais de Ti, que querem nessa manhã ir além, ó Pai amado, que querem louvar o Seu nome, porque só o Teu nome é santo, ó Pai querido. Muito obrigado, ó Pai, ó Filho, ó Espírito Santo. Santo é o Teu nome. Amém e amém. A igreja pode se assentar. Saúde a todos com a paz do Senhor. Para você que está nos acompanhando em casa, que Deus esteja também te abençoando. Para você que vai, quando estiver e onde estiver, outro dia for acompanhar essa transmissão também, que o Espírito Santo possa estar falando com você, que o Espírito Santo possa estar ministrando no seu coração palavras de vida, palavras de Deus, palavras de renovo, palavras que vêm do céu ao seu encontro das suas necessidades. Nós estamos no mês da família, e no mês da família, grandes coisas o Senhor faz por nós nesse mês. Ele nos faz lembrar de ensinos, Ele nos faz viver de maneira diferente. Quantos aqui, esse mês, conseguiu colocar em prática o que Deus tem falado ao seu coração através das mensagens que a gente tem aprendido? Quantos aqui já colocaram algo em prática que aprendeu esse mês? Que Deus falou muito conosco esse mês aqui. Nos trouxe grandes lições esse mês. E sempre Ele faz dessa forma. E a gente conversou esses dias que o entendimento é você aprender alguma coisa, e sabedoria é você colocar em prática. Então tudo que a gente aprende aqui da parte de Deus, nós precisamos colocar em prática. Hoje nós vamos estar falando sobre admoestar. É difícil, mas é importante que a gente consiga praticar isso em família. E como a gente aprendeu muitas lições importantes nesse mês, para vivermos segundo a vontade de Deus em família, nós fomos desafiados esse mês a colocar em prática algumas palavras, né? Acolhimento, perdão, humildade, carinho, mutualidade, harmonia, compaixão e muitas outras. Como é viver colocando em prática tudo isso que nós aprendemos nesse mês? Deus colocou na minha e na sua mão uma tarefa sagrada. Sabe por quê?
Porque eu e você somos parceiros de Deus para colocar a nossa casa em ordem. Deus conta comigo e com você para que a gente consiga colocar a nossa casa em ordem. Porque eu e você, nós sabemos que existe um reino que está acima de todos os reinos e que organiza todo o resto. Porque eu e você, a gente vive sob o poder do Espírito Santo, amém? Nós vivemos contando com a ajuda de Cristo. E todas as bênçãos de Deus acontecem na minha vida, porque eu sei que tem um poder agindo sobre a minha vida, e esse é o poder de Deus que age sobre a minha vida. Por isso que está acontecendo algo extraordinário na minha família. Não é porque eu sou bom, é porque eu sirvo a Deus, que Deus é um Deus bom, e Ele me concede sabedoria para poder administrar a minha casa com muita sabedoria. A sabedoria que vem do alto está sobre a minha vida, para que eu consiga ter autoridade no meu lar e falar as coisas de Deus. E daí o que eu tenho que fazer com isso? Eu sempre, quando dobro o meu joelho, eu agradeço a Deus e eu peço a Deus para que Deus continue soprando o Espírito Santo sobre a minha família. Você tem pedido o sopro do Espírito sobre a sua família? Porque nós precisamos do sopro do Espírito Santo, porque a gente vai conversar em família, a gente vai precisar conversar em família, nós vamos precisar do tempo de mesa, nós vamos precisar de DR, nós vamos precisar de admoestar uns aos outros. Por isso que a gente tem que chamar o Espírito Santo. Eu sei, não sei vocês meninos, a minha esposa quando fala: Cão, precisamos conversar. Isaías, precisamos conversar. Eu já penso assim, perna dá uma amolecida, né? Por que será que os homens têm essa dificuldade, alguns têm essa dificuldade? Porque toda a conversa que a gente tem com a nossa esposa, com os nossos filhos, vai gerar depois uma cobrança, com muito amor, é claro. Você vai conversar e ela vai perguntar alguma coisa para você. E aí, como está tal coisa? Ah, estou vendo, estou resolvendo. Tá bom, termina a conversa. Passa 2 dias. E aí, já resolveu? Ainda não. E aí, já resolveu? Ainda não. E isso é amor. Porque a pessoa que mais nos ama está do nosso lado, que é a nossa esposa, a nossa família, os nossos filhos. Por isso que essa cobrança é uma cobrança que tem que ter. E por isso, meninos, homens, nós temos que estar preparados para esse tipo de conversa, e a gente tem que começar a resolver as coisas. Quando a gente se abre o coração para a nossa esposa e fala da nossa dificuldade, ela quer que a gente resolva o mais rápido possível, para que a gente pare com o nosso sofrimento. Então a gente vai precisar conversar. Nós vamos precisar de tempo de mesa. E a gente vai precisar. Mas o que é admoestar? O dicionário diz que é censurar, repreender com brandura, aconselhar, exortar. A ideia bíblica aqui, irmãos, é um ato de amor e cuidado, que busca ajudar as pessoas a crescer espiritualmente e viver de acordo com os princípios da fé. É muito lindo. E o texto escolhido, de Romanos 15, 14, diz o seguinte: meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Paulo falando aos romanos, eu vou repetir aqui, imagine Paulo falando para a família barreirense isso daqui. Meus irmãos, eu estou convencido de que vocês estão cheios de bondade. Estão cheios de bondades? A única pessoa que consegue estar cheia de bondade é a pessoa que está cheia do Espírito Santo. Se você sem o Espírito Santo não somos nada. E ele continua: plenamente instruídos. Estamos instruídos? Nós temos instrução da parte de Deus para poder conversar?
E ele continua: sendo capazes de aconselhar uns aos outros. Olha a responsabilidade que ele está dando a nós. Então, nós somos cheios de bondade, nós temos instrução e nós temos capacidade para aconselhar uns aos outros. Toda vez que a palavra de Deus traz uns aos outros, significa mutualidade, é dar e receber, servindo uns aos outros, amando uns aos outros, dispondo-se uns aos outros. Então agora a gente pode conversar em família, mas a gente tem que prestar atenção na nossa conversa, pois as nossas palavras, irmãos, podem produzir vida e morte. Está lá em Provérbios 18, 21. A nossa palavra pode produzir vida ou morte. Mas a gente tem que aprender com Deus a conversar. Sabe por quê? Nosso Deus é um Deus que fala, amém? Deus é um Deus que fala, inclusive nós temos a palavra de Deus na nossa mão. Então, Ele é um Deus que fala, mas a palavra de Deus é diferente da minha e da tua. Sabe por quê? Em João diz que a palavra de Deus é espírito e vida. O próprio Jesus falando, as minhas palavras são espírito e vida. No livro de Isaías, Deus vai passando assim: ei, venham conversar, vamos arrazoar. Deus chamando o povo: ei, vamos discutir um pouquinho sobre algumas coisas. Isaías 1,18 diz o seguinte: Deus chamando o povo para arrazoar, para discutir algumas coisas. E ele continua falando: quando você chegar-se a mim, e eu vou olhar para vocês, mesmo que vocês estejam cheios de pecado, eu vou deixar vocês mais brancos do que a neve, depois que a gente conversar. Então Deus tem interesse em conversar. Então a gente precisa convidar Deus para participar das nossas conversas em família. Porque Deus não tem medo de conversas difíceis. Porque Ele vai nos orientar, dando palavras e deixando essa conversa agradável e restaurando o diálogo. Quando a gente chama Deus para participar de conversas, quando a gente convida Deus para participar dessa conversa, é muito importante, porque Ele vai me ensinar e te ensinar que na família nem todos pensamos iguais. Na tua família nem todo mundo pensa igual a você. É o primeiro ensino que Deus vai te mostrar. Na tua casa a gente pensa totalmente diferente. E aí, Ele vai ajudar a eu entender, você entender que a gente precisa respeitar a individualidade de cada membro da nossa família. Eu preciso respeitar a individualidade da minha esposa e do meu filho, porque eles não pensam igual eu penso. Eles pensam diferente, mas a gente precisa conversar. E eu não posso impor algo para alguém que pensa diferente. Por isso a gente precisa conversar, a gente precisa ponderar, porque Deus nos fez únicos. No Salmo 139, 3 diz o seguinte: Ele forma do íntimo do meu ser, que Ele me tece desde o ventre da minha mãe, e fez cada um de nós diferente um dos outros. Essa é a virtude, essa é a graça, essa é a alegria, que a gente é diferente uns dos outros. Deus nos fez único, e a gente tem que valorizar esse espaço saudável da família, na nossa individualidade, da nossa maneira de pensar, porque essa individualidade vai contribuir com um todo. Quem tem vó aqui, vê aquelas colchas de retalho, pedacinho de cada retalho, todos diferentes, mas a hora que aquela está pronta, fica uma peça de artesanato bonito, fica uma peça de artesanato aconchegante, um diferente do outro, fazendo um conjunto, unindo, para se fazer algo perfeito, que é essa colcha. Assim é a nossa família, um diferente do outro, mas quando a gente se une, surge algo bonito, algo aconchegante, algo que traz calor,
algo que traz proteção quando a família está unida, mesmo nas nossas diferenças. Cada pedacinho é diferente do outro. Então a gente não pode julgar quem pensa diferente. A gente precisa entender a beleza diferente. E o amor é capaz de unir e fortalecer a nossa família na nossa diferença. E a gente precisa pedir muita sabedoria de Deus para corrigir erros que existem dentro da nossa lar. Corrigir erros que, quando Deus olha, aos olhos de Deus são errados. Mas como a gente vai aplicar isso na nossa família? Como é que a gente vai aconselhar uns aos outros? Por isso que a gente precisa seguir o conselho de Romanos. É necessário cultivar um ambiente de amor. Sem amor, você não consegue aconselhar. Tudo que é construído no amor dá certo. Tudo que é construído sem amor não vai dar certo. Então a gente precisa, nesse momento do diálogo sincero, ter muito amor. A gente só pode confrontar alguém, exortar, por um caminho que ele está seguindo errado, se tiver amor. Devemos respeitar a opinião, mesmo que não concordamos com que aquilo que a pessoa do nosso lar ou a gente está fazendo não seja o caminho de Deus. Devemos apoiar essa pessoa, mas não a prática errada que ela está praticando. Devemos manter sempre o diálogo aberto para a ministração. O que mais o inimigo quer é que a gente pare de conversar no nosso lar. Porque quando paramos de conversar em família, quando encerramos o diálogo, a gente não tem tempo de ministrar palavra de bênção sobre aquela pessoa, porque a gente não se fala mais, não conversa mais, não temos mais esse espaço. Então mantenha o diálogo na sua casa. Não pare de conversar dentro da sua casa. Chame todo mundo para a mesa. Como está o tempo de mesa na sua casa? É difícil, irmãos. O meu menino tem 6 anos. Caleb, venha jantar. Papai, eu vou quando eu terminar essa fase do jogo. Papai, eu vou quando eu terminar essa partida de xadrez. Papai, eu vou quando eu terminar de pintar isso daqui. Papai, eu vou quando eu terminar de ler esse livro. Ele sempre vai ter uma desculpa para não vir para a mesa. Mas eu preciso trazer ele para a mesa. Mesmo que na mesa ele vai me fazer perguntas difíceis que de vez em quando eu não consigo responder. Mas eu preciso trazer ele para a mesa. O tempo de mesa da nossa família, como está? Sem nenhum aparelho ligado. Nada para distrair, para tirar o foco da conversa. É na mesa que o Espírito Santo vai se revelar para a sua família, naquele tempo de mesa. Jesus nos chama para a mesa. E você, como sacerdote do seu lar, como mulher cristã, como filho cristão, você precisa participar da mesa da sua casa. Você precisa sentar com seu papai, com a sua mamãe, para comer junto e conversar junto. E por favor, desligue o celular nessa hora. Nós necessitamos voltar para a mesa. Nós precisamos da mesa. Mas imagine se na nossa casa, algum da nossa família está contrariando a vontade de Deus com algum desses pecados que eu vou estar lendo de 1 Coríntios 6,9. Ou não sabeis que os justos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganei. Nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem roubadores, nem os homofóbicos, nem o machista, nem o feminista e os outros que a gente vai falar. Como conversar sobre essas coisas? É o nosso tempo. Como que a gente vai conversar sobre as coisas, os pecados atuais em casa? Lembra que eu falei que Deus não tem medo de conversa difícil? Nós devemos deixar claro que a prática é errada aos olhos de Deus. Mas o membro que está praticando essas coisas necessita continuar sendo amado por nós, irmãos. Aqui que está o segredo. Quem falou que é errado? Não é você que está falando que é errado, é a palavra de Deus que está falando que é errado.
E não adianta você falar, na minha época. Não, não é a tua época, é a palavra de Deus. Porque todas as épocas tivemos dificuldades. Na minha época não era assim. Se o menino chegasse aqui e não podia nem olhar para o meu pai. Que época que é essa? Que você não podia nem olhar para o seu pai? Olha a liberdade que a gente tem hoje de poder abraçar o nosso filho e falar que a gente ama ele. Nós estamos falando de Deus nessa época, de Jesus Cristo nessa época. Mas a palavra dele continua sendo a mesma, amém? O pecado continua sendo pecado. Mas na nossa época era mais falado. Errado, ponto final. Não tinha jeitinho. Então a gente tem que prestar atenção no que a palavra de Deus está falando. A gente precisa manter o acolhimento à pessoa e não a sua prática. E manter sempre o diálogo, irmãos. O que fazer quando alguém da família está no caminho errado? Primeira coisa, orar pedindo sabedoria a Deus para a abordagem. Segundo, marque um diálogo amoroso com o errante. Converse com amor. Ouça. Ministre a palavra. Qual a palavra? A palavra de Deus. E deixe que o Espírito Santo faça a obra. Eu conheço mães que já dormiram no Senhor, que insistiram com os seus filhos na palavra de Deus. Elas dormiram no Senhor e os filhos ainda estavam no caminho errado. E hoje eles dão testemunho dentro da casa de Deus, que mesmo eles errados, no caminho errado, a mãe dele, que já dorme no Senhor, nunca deixou de falar a verdade para ele da palavra de Deus. Porque nossos pedidos de oração diante de Deus têm valor eterno. Tem coisas que você vai pedir hoje, talvez você não vai ver, mas a tua oração está com Deus. E ela tem valor eterno diante de Deus. Então não deixe de orar pela sua família, que no tempo certo, no momento certo, Deus virá e vai responder a sua oração, para a glória de Deus. Alguns exemplos que a Bíblia nos traz, de pessoas que foram advertidas, ademoestadas por Deus. Paulo e Pedro. Em Gálatas 2, do 11 até o 14, o apóstolo Paulo admoesta Pedro, também conhecido como Cefas, por sua hipocrisia. Pedro então estava conversando com os gentios, quando um judeu aparecia, ele: não conheço isso daí, corria para o lado dos judeus. Aí Paulo: deixe de ser hipócrita, Pedro. Pare com isso. Sabedoria, irmãos. Com muito amor, acredito que Paulo falou isso com Pedro. Natan, quando foi falar com Davi, contou aquela historinha lá de um homem rico que tinha um monte de ovelhas. E aí, a demonstração de Davi, de Natan a Davi, leva Davi ao arrependimento, irmãos, mostrando que a correção pode resultar em restauração espiritual. Então por isso que a gente tem que corrigir. Nós precisamos corrigir. Priscila e Áquila, quando viram Apolo pregando, Apolo era um grande orador, pregava muito bem, só que pregava o evangelho incompleto. Priscila e Áquila chamam: Apolo, vem aqui um pouquinho. Parabéns pela sua oratória, mas está faltando um pouquinho disso daqui. E Apolo reconhece. Então, esses exemplos, irmãos. Paulo, para a igreja de Corinto, tinha uma imoralidade sexual dentro da igreja. E Paulo chega e adverte toda a igreja com amor. Então, foi contra a palavra de Deus, é necessário a gente conversar em família. À luz desse exemplo
a gente pode tirar muitas lições para a nossa família. Não tenha medo de confrontar na sua família comportamentos prejudiciais, irmãos, de algum membro da própria família. Use Deus como padrão, irmãos. Deus é o nosso padrão. Deus é a nossa norma. Deus é a nossa referência. Deus é luz. Não podemos ser escuridão. Deus é justo. Não podemos ser injustos. Deus é amor. Não podemos ser indiferentes. Use a sabedoria e sensibilidade, irmãos, para demonstrar. Talvez utilizando história, exemplos, para ajudar as pessoas a entender a correção e se arrepender dos seus pecados. Corrija de maneira gentil. Maneira muito gentil. Se possível, de maneira secreta, junto com a pessoa. Quando, de maneira de ensinar, usando sempre uma resposta branda, uma comunicação não violenta. Mantenha os padrões éticos, morais, de comportamento, esteja disposto a aplicar uma disciplina, se for necessário. Mas sempre fala com resposta ao acolhimento, vendo as necessidades escondidas atrás daquelas palavras. Nessa conversa a gente tem que pescar o que tem nas entrelinhas. Talvez a pessoa está sofrendo e você precisa entender isso aí. Na nossa família a gente tem que demonstrar compromisso com a santidade e a obediência a Deus. Em todas as áreas da vida familiar, a gente tem que acalmar uma discussão, irmãos. Somos pacificadores. A Bíblia nos chama de pacificadores. A gente precisa acabar com a ira dentro do nosso lar. Chame o Espírito Santo para quebrantar os corações, inclusive o nosso. Que todos nós necessitamos desse quebrantamento espiritual para que a gente consiga falar dirigido por Deus. Você se conhece, irmão, e eu me conheço. Eu sei que eu necessito desse Espírito Santo. Porque senão, misericórdia, coitada da minha esposa e do meu filho, se não fosse o Espírito Santo na minha vida. E você se conhece também. Então chame o Espírito Santo. Sopra Espírito Santo de Deus na minha vida. E faça que eu seja um homem responsável e que as minhas palavras edifiquem. Minhas palavras não matem ninguém, mas produzam vida. É isso que eu tenho que pedir para o Espírito Santo. Isso pode ser feito de maneira intencional, espontânea. Intencional é quando você marca uma conversa. Quando a tua esposa fala para você: amorzinho, precisamos conversar. É intencional essa conversa. Pode marcar agora aí. Outra hora vocês marcam, tá? Não precisa ser agora não. E pode ser espontânea. Vocês estão e vê algum exemplo, alguma coisa aconteceu, já aproveita aquela oportunidade para conversar sobre o assunto que está incomodando vocês. Alertando sobre o erro. Fazendo a pessoa voltar ao caminho certo. Vamos ser bondosos com os outros do nosso lar, irmão. Eu estava brincando com meu filho ontem e ele falou: papai, tira essa cara. Eu falei: que cara? É a única que eu tenho. Daí eu fiz outra cara. Ele falou: essa também não. Eu falei: eu não estou entendendo. Ele falou: você está bravo e você está triste. Eu quero que você brinque comigo dando risada. Aí eu falei: nossa, mas essa ainda, né? E aí eu coloquei um sorriso e ficamos brincando de bexiga. E eu: filho, eu preciso ir. Papai, é só até 103 a gente vai fazer. Tá bom. E a gente foi até 103 empinando uma bexiga. E eu com um sorriso assim no rosto. Então, irmãos, é uma coisa simples. Mas de vez em quando a gente necessita de coisas simples, de um sorriso. O pastor Elias, semana passada, falou tudo sobre isso. Não vou repetir, mas imagine só como é bom você chegar em casa e ter alguém sorrindo, dar um abraço que cura em você. Um abraço que cura. A gente de vez em quando está necessitando desse abraço no nosso lar.
uma palavra de conforto, um alento, um carinho. Algo, irmãos, que tira a nossa cara carrancuda e a nossa tristeza e coloque um sorriso no nosso lábio. E um agradecimento a Deus, porque dentro da nossa casa está acontecendo uma mutualidade, uma troca, algo muito bom está acontecendo, porque existe a presença do Espírito Santo de Deus dentro do nosso lar, e essas coisas começam a acontecer para se manifestar a glória de Deus dentro da nossa família, e a gente sai daquela brincadeira glorificando a Deus, porque Deus falou comigo no momento de uma brincadeira com meu filho. Isso é mutualidade, irmãos, que a gente precisa ter. Revista de conhecimento para você poder ministrar. Faça tudo isso debaixo de muita oração, com amor e reconhecimento a Deus, que Deus está no seu lar. Amém? Deus está no seu lar, irmão? Que bom. Aí a gente sai da nossa casa todo feliz e vem para a igreja. Chegamos na família Barreirinha, então. E como trabalhar isso numa comunidade agora? Você já trabalha isso na tua casa. Sabe por quê, irmãos? Porque a igreja é reflexo do que acontece na nossa casa. Não adianta você vir fingir aqui na igreja, porque Deus sabe de todas as coisas, tá? Não adianta aqui na igreja ser aquele comercial de margarina. Sabe comercial de margarina, pessoal? Tudo certo, todo mundo acorda feliz. O café já está a mesa já está linda. A mulher já está bonita de manhã já. Brincadeira, irmãs, né? A mulher já está toda arrumada de manhã. O homem também está lindo de manhã, né? Comercial de margarina, vocês já viram? Os filhos tudo quietinho, tudo sentadinho na mesa, tudo penteadinho já. Não, irmãos, a nossa é diferente. Não dá para ser um comercial de margarina na nossa vida. As coisas não são daquele jeito. Eu fico imaginando um comercial de margarina lá na minha casa. Já fez o café? Vocês vão chegar atrasados, levanta vocês dois. Eu fico imaginando aquele comercial de margarina. Não, irmãos, a gente precisa então ter essa mutualidade, essas coisas, trazer a realidade. A palavra mutualidade significa então dar e receber. O amor, por exemplo, exige mutualidade, pois ele não existe só numa direção. Agora a gente vai falar da família Barreirinha, tá? O amor não existe só numa direção, é uma via de mão dupla. O corpo de Cristo só é edificado na base do dar e receber. Eu preciso daquilo que existe nos irmãos, e o irmão precisa daquilo que existe em mim. É desse jeito, irmãos. Lebe, senta no primeiro banco. Um parente, por favor. Né? Um parente, por favor. Onde estava mesmo, irmãos? Nós estávamos na família Barreirinha. Vamos lá. Né? Então, o que eu preciso de algo que tem nos irmãos, os irmãos precisam de algo que tem em mim. Isso é o corpo de Cristo. Nós necessitamos daquilo que existe no irmão. O irmão que está ao meu redor tem algo para me oferecer. Com certeza o Davi tem algo para me oferecer e eu tenho algo para oferecer com o Davi. Por isso a gente está numa mutualidade aqui dentro da família Barreirinha, irmãos. Mas também a gente precisa, irmãos, nós precisamos então levar a carga uns dos outros, aconselhar uns aos outros, confessar os pecados uns aos outros, orar um pelos outros. Precisamos também nos relacionarmos
uns com os outros, irmãos, todos os dias. Nós temos os pequenos grupos, as igrejas nas casas, inúmeras outras opções para praticar essa mutualidade. Nesses grupos a gente pode cuidar dos irmãos, exercitando os mandamentos de Jesus. Nós precisamos exercitar o mandamento de Jesus aqui dentro da nossa família, que a gente chama a família Barreirinha. Eu sei que muitos irmãos já sofreram por viver essa mutualidade. Tiveram experiências ruins no passado, ou talvez no presente, ou talvez estão tendo experiência. Mas vamos passar por isso, vamos dar um perdão às coisas ruins que nos aconteceram em comunidade. E se a igreja tem alguma culpa disso, nós da igreja pedimos perdão em nome de Jesus para você. E volte a frequentar aquilo que você deixou de frequentar. Volte a fazer aquilo que você fazia na casa de Deus, porque é necessário o perdão. Perdoe, continue, não desiste. A gente precisa se aproximar mais, irmãos. A gente precisa se aproximar mais, família. Nós precisamos praticar o mandamento da mutualidade aqui na nossa igreja. Nós precisamos dos olhares daqueles que nos amam. Nós precisamos de pessoas que é a voz do Espírito Santo para nos lapidar. Nós precisamos de vez em quando pedir uma oração de emergência. Hoje eu pedi uma oração de emergência para o Cleverson. Falei, meu irmão, ore por mim agora. E ele abençoou minha vida. Eu quero convidar o ministério para vir à frente. E já estamos encerrando. Essa é a parte, né, irmãos? Estamos mesmo, tá? A demonstrar, ensinar, exaltar uns aos outros. Conforme Romanos 15:14, é uma prática vital para o crescimento espiritual e a saúde da família e da comunidade cristã. Seguindo os exemplos bíblicos, podemos aprender a corrigir e encorajar uns aos outros, de maneira que promova a unidade, a santidade e o amor mútuo no lar. Que o Senhor use a sua boca para pronunciar a doce voz de Jesus nas relações próximas, nas relações familiares, nas redes sociais, nos grupos de família. Volte para o grupo de família, irmão. Talvez você saiu por causa de alguma briga que aconteceu no grupo da família do WhatsApp. Volte para o grupo da tua família. Nos grupos, nos pequenos grupos. No final do culto, a gente tem que ser voz de Deus. As nossas palavras têm que ser como mel, para construir um mundo mais generoso, um mundo familiar, onde existe o amor de Deus.